Porque a prática do yoga em casa é a solução para você se libertar das suas dores e dos seus problemas. Sejam todas muito bem-vindas. Eu sou a Babi, sou professora de yoga e meditação. Quem está chegando por aqui hoje pela primeira vez. E hoje o nosso tema é, aliás, algo que eu tenho recebido muitas perguntinhas sobre. Vamos falar sobre a prática do yoga em casa. E eu vou explicar para vocês, o porquê a prática do yoga em casa é a solução para você se libertar das suas dores e dos seus problemas. Então vamos lá. Por que do yoga em casa? Para solucionar as suas dores, sejam elas físicas ou emocionais. A prática do yoga em casa vai te permitir chegar mais rápido no seu propósito. Como assim, Babi? Então eu tenho alunas aqui ao vivo comigo que são prova disso, alunas do yoga em prática, que conquistaram resultados incríveis, extremamente rápidos, que dificilmente elas teriam conquistadas fora de um método, onde elas aprenderam a praticar o yoga em casa e dificilmente elas teriam conquistado esses resultados através da prática do yoga presencial. Eu vou explicar para vocês. Então, primeiro falando um pouquinho, por exemplo, dos resultados que algumas alunas minhas tiveram, até peço desculpas, hoje são mais de 500, são quase 550 alunas de yoga em prática, mas eu costumo citar aquelas que estão aqui comigo na live, que elas podem, inclusive, compartilhar os resultados delas aqui com vocês. A Cris, por exemplo, Cris, você tá aí, você fez um post lindo na nossa comunidade de aluno yoga em prática. A Cris, ela não entrou no yoga em prática com o desejo de emagrecer, mas o processo de emagrecimento foi algo tão natural que ela... Quantos quilos você perdeu, Cris? Eu acho que em 30 dias ela perdeu mais ou menos 2 a 3 quilos, não tô lembrando de cabeça. Mas a Cris teve um emagrecimento muito rápido, que ela estava tentando por outros modos há muito tempo e não conseguia. A Sandra, que tá aqui ao vivo com a gente também, minha aluna da turma 5, Sandra, do Yoga em Prática, turma 4. Em 10 dias, dentro do método do yoga em prática, ela parou de tomar remédio para dormir. A Betina, por exemplo, tem uma live que eu fiz com ela, tem um post dela aqui no feed do Instagram. Em 30 dias, que é o nosso primeiro ciclo do yoga em prática, um ciclo de reconhecimento, ela parou de tomar 8 medicamentos. Ela estava tomando remédios para dormir, para alergia no corpo, para ansiedade, e em apenas 30 dias ela se libertou desses remédios. Fora todos os e-mails que eu recebo das minhas alunas que diminuíram medicações, e isso num período muito curto, de menos de 30 dias. E aí eu te pergunto, aonde você já viu um resultado tão rápido? Então é através de um método e praticando o yoga em casa que você vai conseguir ter resultados mais rápidos. Por quê, Babi? Porque o yoga presencial é um formato bastante diferente. Quando você vai praticar o yoga, quando eu falo presencial no estúdio, por exemplo, as aulas são aulas mais longas, então são aulas práticas em torno de 1h30, sem contar o tempo de deslocamento que você gasta. Então são cerca de, por exemplo, dependendo da cidade que você mora, 30 minutos para você ir, 30 minutos para voltar. Só aí são 2h30. Então acaba se tornando muito inviável a prática regular em um estúdio, porque, por exemplo, se você morar em São Paulo, e muito inviável uma prática menor que 1h15, é o mínimo que eu já vi. Por quê? Se um professor fosse dar uma aula, por exemplo, de 30 minutos, você ia gastar mais tempo no deslocamento do que na própria aula em si, então se torna inviável. Então, no presencial, para fazer sentido, a aula tem que ser no mínimo de 1h15, 1h30.
E aí, se você soma com deslocamento, se torna inviável você ter uma prática diária e uma prática frequente regular. Por isso que no estúdio você vai conseguir no máximo praticar aí, encaixando na sua semana, 2 vezes na semana. E para quem me acompanha aqui, para quem já sabe, eu falo bastante, o yoga é uma prática diária. A gente tem uma palavrinha no yoga em sânscrito que chama sadhana. O que significa sadhana? Sadhana é a disciplina da sua prática diária. Por que o yoga precisa ser uma prática diária? Porque todos os dias você está colocando impurezas no seu corpo e na sua mente. Então, todos os dias você precisa limpar. É mais ou menos igual escovar os dentes. Você comeu hoje, sujou os dentes, você precisa de escovar os dentes. Então não adianta, escovei hoje 1 hora escovando o dente, posso me alimentar a semana inteira, não preciso mais escovar os dentes. Não adianta, né? Não é assim que funciona. E se você, quem já fez em estúdio, ou tudo que você faz na sua vida, se você nota, se você faz, por exemplo, 1 vez por semana, quando você vai fazer na semana seguinte, quase que você começa do zero de novo, né? Você retroage, porque imagina, 6 dias sem praticar versus 1 dia praticando. Agora, se você pratica, por exemplo, 2 vezes na semana, que é o máximo que geralmente as pessoas conseguem no estúdio presencial, por conta financeiramente e do tempo, que eu vou falar um pouquinho financeiramente. Então, se você pratica 2 vezes, são 5 dias na semana versus 2 dias. Então, você não vai conseguir ter um resultado tão rápido através do yoga presencial. E acaba ficando financeiramente mais caro. E é inviável você ter uma prática mais que 2 vezes na semana presencial pela questão financeira também. Se você praticasse, por exemplo, 4 vezes na semana no estúdio, isso seria mais ou menos uns R$350, 4 vezes, hein? Sem contar que tem a questão de horário comercial e, por exemplo, domingo não abre, né? Então, você teria que praticar num horário fixo, estabelecido ali no presencial, na aula fixa, e horário comercial. Então, domingo você já não poderia praticar. Mas se você praticasse, por exemplo, 4 vezes na semana, então, isso daria mais ou menos R$350 por mês. No ano, isso dá R$4.200. Então, se torna inviável financeiramente também. E por tudo isso que eu estou falando com vocês, né, o yoga presencial no estúdio, ele não permite, né, ele dificulta essa prática diária. E é através da prática diária que você vai conseguir conquistar resultados mais rápidos, seguindo um método, uma sequência de aulas estruturadas para que você consiga, por exemplo, igual eu estava falando do exemplo da Sandra, em 10 dias parar de tomar remédio para dormir, emagrecer em 30 dias, 5 quilos, 3 quilos, que acontece com várias alunas minhas, né? Deixar de tomar, às vezes, remédios para ansiedade, dores de cabeça, enxaqueca, se libertar de enxaquecas, assim, em 10 dias. Então, são resultados muito rápidos quando você tem essa frequência na sua prática, né? É o que eu falo, meu lema, quem está chegando por aqui hoje, é um pouquinho a cada dia. Então, é muito mais importante, e isso tem várias pesquisas científicas que comprovam já, você fazer um pouquinho todos os dias do que você fazer um tantão um dia só. Então, é como se todo dia você fosse lá regar um pouquinho uma plantinha, né? É muito mais importante que você vai todos os dias regando um pouquinho do que não adianta você derramar um balde de 1 litro de água, a plantinha, né, vai acabar morrendo muitas vezes. E por tudo isso que eu estou falando com vocês, por experiências minhas e por tudo que eu estudei e fui percebendo e fui criando uma metodologia, um método, eu hoje sou defensora da prática do yoga em casa e do yoga online. E eu fui descobrindo recursos maravilhosos que você não tem em uma prática presencial,
que você não vai ter se não for um curso, por exemplo, de yoga online para que você pratique yoga em casa. Vou dar exemplos para vocês. A primeira coisa é você ter uma teoria antes de ir para a prática. Quando você chega numa aula presencial, você vai praticar junto com a turma que já está ali em andamento, sem muitas vezes saber o que significa um Guerreiro 1, como que você vai fazer, por que você está fazendo, e é aí que começa um entendimento equivocado de que yoga são apenas posturas físicas. Por quê? Quando você não faz um curso, né, como Yoga em Prática, que é um curso completo de yoga que vai te dar a teoria antes da prática, você vai direto para a prática e você pega um pedacinho do yoga. Então, o online me permitiu transmitir esse conhecimento da teoria antes da prática. E isso é super importante para que você, primeiro, intensifique a sua prática, para que você realmente sinta o que é o yoga no seu tapetinho. E segundo, para que você saiba o que você está fazendo e desenvolva as suas habilidades, né, que você efetivamente passe por um processo de autoconhecimento, conhecendo o seu corpo e aplicando os ensinamentos do yoga como um todo, não apenas imitando ou fazendo uma postura, né, mas sim entendendo, compreendendo o sentido daquilo ali dentro de um universo muito maior que a filosofia do yoga, que tem 5.000 anos. Então imagina, eu fico assim, muito triste quando eu vejo o yoga se resumir à postura, porque como que você resume 5.000 anos de um ensinamento tão intenso, tão fabuloso, em um pedacinho assim? Então, o Yoga Online me permitiu ensinar essa teoria antes das minhas alunas irem para a prática. Então, por isso que eu optei por não dar aulas, esse é um dos motivos, eu vou falar vários para vocês, mas foi também um dos motivos que eu optei por não dar aulas presencial e sim focar no online. O online me permite ter vários recursos que eu não teria. Ensinar a prática do yoga em casa para as minhas alunas me permite fornecer para elas uma base muito mais completa do que se não fosse nesse formato, né? E é muito importante até que você visualize antes de praticar. Então, a gente tem, por exemplo, lá dentro do Yoga em Prática, aulas que eu estou fazendo demonstrações de postura, explicando. Quem participou da live de ontem, eu falei sobre os 3 erros principais que a maioria dos iniciantes cometem nas posturas. Então, tem aulas de ajustes onde primeiro as minhas alunas vão assistir, né, o que deve ou não deve fazer, para depois elas irem para a prática e fazer a prática da maneira correta. Então, saber efetivamente como executar uma postura, ao invés de, por exemplo, depender de um professor para te corrigir. Porque numa aula, o professor, imagina, ele tem que dar a prática, ele tem que guiar todos os alunos, geralmente é no mínimo 3 alunos por turma, e ele tem que olhar os 3 alunos. Então, e você não pode ficar um tempo muito prolongado em permanência numa postura. Então, se ele corrigiu um aluno, corrigiu o segundo, ele já tem que mudar a postura, não dá nem tempo de chegar e te olhar. Agora, quando você tem esse conhecimento em suas mãos e quando você desenvolve essa habilidade de saber o que você está fazendo, isso significa libertação, isso significa liberdade para você fazer a sua prática aonde você quiser, onde você estiver, sabendo o que você está fazendo, né? Então, a teoria, então, é extremamente importante, e o yoga, o formato do yoga online, para que você pratique yoga em casa, me permitiu ensinar isso. E o outro ponto é ensinar o yoga como um todo, ensinar a filosofia de vida do yoga, ensinar o estilo de vida do yoga. Quando eu comecei a praticar yoga, não tinha tantos recursos e não existiam canais de YouTube brasileiros, quase nenhum,
de prática de yoga em casa, não existiam tantas informações da prática do yoga em casa, que a nossa querida quarentena, pandemia, expandiu e nos ajudou a despertar isso em muitas pessoas. Mas eu ia lá, fazia uma aula no estúdio uma vez por semana e eu falava assim, tá faltando alguma coisa, eu não tô entendendo, porque eu pesquisei muito sobre o yoga, né, e acho que é natural de todo mundo que está começando, e eu li assim, falando que o yoga era um estilo de vida, e eu falava assim, como assim eu vou lá, pratico uma vez, 1h30 na semana, como que essa prática, o que isso tem a ver com o estilo de vida, né? Eu não consegui entender. E aí eu comecei a estudar por conta própria, eu fui fazendo curso, indo atrás, e aí de fato eu entendi o que significa quando eu falo para vocês que o yoga é um estilo de vida. Então é extremamente importante, se você quer se libertar da ansiedade, que você aprenda e aplique a filosofia do yoga na sua vida. E isso você não tem quando você vai direto para a prática. Então, o yoga online e a prática em casa te permite, inclusive, estudar e ter esse conhecimento em suas mãos, porque é a filosofia de vida do yoga e o estilo de vida do yoga que vai mudar a sua forma de pensar e agir. É isso que vai mudar a sua forma como você vê o mundo, vamos dizer, a sua lente de enxergar o mundo. E é assim que você começa a trilhar o caminho para se libertar da ansiedade. Vou contar uma historinha rapidinha para vocês, ok? Eu já até mandei uma vez um áudio do Telegram, no grupo do Equilíbrio em Prática. Tinha uma velhinha que todos os dias ela chegava na janela da casa dela e olhava as roupas estendidas no varal da vizinha dela. E ela falava assim, nossa, mas eu vou lá ensinar para essa vizinha a lavar roupa, porque, coitada, ela lava as roupas e as roupas dela continuam sujas. Eu vou ter que ir lá falar para ela. E aí, um belo dia, o que a senhorinha descobriu? Que era a janela dela, por onde ela olhava as roupas, é que estava suja. Então, a sua forma de ver o mundo é como se você tivesse uma lente mesmo. E a sua lente vai determinar como você interpreta as situações da sua vida. E é isso que vai ocasionar suas emoções. Se você fica ansiosa, nervosa, ou se você fica calma e tranquila. E é a filosofia do yoga que vai te trazer isso. E é você, a partir da sua prática de yoga em casa, que você vai ter acesso a isso através do yoga online. Então, eu decidi ensinar yoga em casa e através do yoga online. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês, eu listei alguns benefícios que eu enxergo e sou super defensora da prática do yoga em casa, que você não obtém por outros meios, né? A primeira é que vai te permitir ter uma prática diária, né? Então pensa comigo, quem faz terapia? Geralmente você faz terapia uma vez por semana ou eu cheguei a fazer de 15 dias, porque eu também não conseguia arcar um valor financeiramente da terapia mais que isso. Então, imagina você ter uma autoterapia todos os dias. Então, quando você tem a sua prática diária, que você só consegue com a prática do yoga em casa, você consegue ter essas reflexões e trilhar esse processo de purificação do seu corpo, de cura do seu corpo e da sua mente todos os dias, né? E precisa ser todos os dias. Não significa que você tem que fazer, o yoga não são só posturas físicas, ok? Isso você aprende quando você entende todos os pilares do yoga. O praticar yoga todos os dias não significa fazer posturas todos os dias. Eu tenho alunas, por exemplo, a Maria, ela teve um acidente de moto, estava com o joelho se recuperando. Ela praticou yoga todos os dias, através da meditação,
através dos exercícios respiratórios. Então, quando você também tem o conhecimento do que é o yoga e todas as técnicas, você consegue aplicar ele no seu dia a dia, independente das situações. Então, às vezes, por exemplo, você está menstruada e aí você está mais fraca. Então, talvez o seu corpo esteja te pedindo um relaxamento, muito mais do que uma prática física. Então, você vai fazer uma prática de yoga, né, mais relaxante. Vai utilizar o Shavasana, uma meditação, as respirações relaxantes. Então, isso é praticar yoga todos os dias. Isso é praticar yoga em casa. Outra coisa, você pode praticar a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, eu tenho aluna que pratica às 5h30 da manhã, a Gisele que está aí. Outro dia eu vi a Clemil, da aluna minha, praticando 4 horas da manhã, que ela falou. Tem gente que pratica 11 horas da noite, tem gente que pratica meio-dia. Então, a prática do yoga em casa online te permite encaixar no melhor horário que se adequa à sua rotina. Eu tenho mamães que têm filhinhos de bebê de colo, coloca eles para dormir e vai para o tapetinho. Então, 30 minutos da soneca do bebê é igual a 30 minutos de prática da mamãe no tapetinho. É aquele momento para cuidar dela. Então, você consegue encaixar no seu dia sem também com que isso faça que você tenha desculpas para você praticar. Porque, às vezes, quando você tem um horário fixo e você tem que se encaixar naquele horário, pode ser que aconteça um imprevisto e você perde aquela aula. Então, você não pode praticar mais no dia, né? Agora não, se você geralmente pratica de manhã, aconteceu alguma coisa, à noite a aula lá, gravada, você vai dar play na hora que você pode, que você consegue, vai fazer sua prática, nem que seja 11h30 da noite, né? Vai fazer uma prática mais relaxante para te ajudar a justamente aliviar as tensões do corpo e ir para dormir. Outra coisa, né? As suas desculpas se reduzem a praticamente zero, porque é questão de você pegar o seu tapetinho, o meu tá aqui atrás, estender, dar play na aula. Quando você tem uma sequência estruturada de aula, você sabe a aula que você tem que praticar, é só apertar play ali e começar a executar a sua prática. Então, praticamente não tem desculpas. Outra coisa, torna-se muito mais viável financeiramente, né? E por questões de tempo. Então, financeiramente, por exemplo, uma aula gravada, né? Minhas alunas têm acesso ao curso durante um ano e elas aprendem a utilizar as aulas gravadas, sequências práticas das aulas práticas durante um ano. Então, pensa quantas vezes elas fazem a aula. Então, torna-se muito mais viável financeiramente. Quando você distribui, por exemplo, o valor do curso ao longo de 365 dias, não é nada, né? Então, torna-se viável financeiramente para várias pessoas. Outra coisa, você vai desenvolver uma responsabilidade maior sobre si mesma, né? Sobre o seu corpo. Então, um dos pilares do yoga, a base, né, a ahimsa, a não violência, você respeitar os limites do seu corpo. Quando você está praticando sozinha, você sabe que você dita os limites do seu corpo. Então, você desenvolve uma consciência muito maior de você não ir além do que quando você está, por exemplo, de alguém te olhando. Às vezes, quando alguém está te olhando, você fala assim, vou fazer de qualquer jeito, porque tem o professor ali e ele vai me corrigir. Então, quando você pratica em casa, você desenvolve um senso de autocorreção, uma consciência muito maior do seu corpo e da sua mente também. Isso reflete no autocuidado, né? Você ter um autocuidado muito maior com o seu corpo. Outra coisa, permite você fazer uma aula que você gostou quantas vezes você quiser. Se quiser repetir a mesma aula várias vezes, você pode dar play de novo, dar replay. O presencial não tem como, né? Fiz a aula ali, pronto, acabou. Eu nunca vou conseguir repetir uma aula de novo, nunca vai ser exatamente igual. Então, tem alunas que adoram aulas específicas e elas praticam elas com mais frequência.
Outra coisa, a prática do yoga em casa, online, gravada, você pode inclusive dar pause, observar, ver como é que é, voltar, fazer de novo. Então você tem todos esses recursos que o presencial não te possibilita. Além disso, acho que essa é a melhor de todas. Você consegue ter acesso a professores que você nunca teria presencialmente. Então, eu tô aqui em Minas Gerais, agora tô morando em Nova Lima, antes morava em Belo Horizonte, mas é do ladinho. E eu tenho alunas de São Paulo, do Rio, de Recife, Curitiba, Mato Grosso. Imagina como eu estaria em todos esses lugares ao mesmo tempo. Então, se não fosse pelo yoga online, por exemplo, pela prática de yoga em casa que eu ensino, vocês não conseguiriam nunca praticar comigo. E quem já praticou aí comigo, quem gosta do meu jeito, da minha aula, porque tem muito isso de conexão com o professor, e você acostuma com o jeito do professor, com a linguagem, você muitas vezes não consegue fazer com o outro professor. Então, um dos motivos também de eu ter escolhido esse método, além de acreditar que é um método mais eficiente, mais eficaz e que permitem vocês conquistarem os seus objetivos mais rápidos, eu não poderia ter tantas alunas de tantos lugares do Brasil, eu não poderia ensinar para tantas pessoas e chegar a tantas pessoas, que sempre foi o meu objetivo, né? Levar essa transformação que o yoga trouxe para a minha vida, levar para todas as pessoas. Para mim, o meu maior sonho é todas as pessoas no mundo praticarem yoga. E eu sou um meio para isso. Então, o online me permite justamente chegar a vocês. Então, vocês nunca conseguiriam fazer aula comigo, né, ou terem me conhecido se não fosse um online. Os dois últimos pontos, eles têm tanto benefício, eu podia ficar aqui, né, falando horas. Mas os dois últimos primeiro, que você cria um ambiente que você se sente mais confortável. Então, você vai criar um ambiente na sua casa que vai te dar esse acolhimento para a sua prática. Então, às vezes colocar um incenso, um cheirinho que você gosta, praticar em um ambiente da sua casa que você sente um clima gostoso, colocar a luz no tom que você gosta. Isso tudo no estúdio você não consegue escolher, né? Você vai chegar e vai praticar ali naquele ambiente que não é seu. Então, inclusive, um ambiente sendo a sua casa, sendo seu, você se sente muito mais confortável, então você se sente mais acolhida e se permite, inclusive, se entregar muito mais quando você pratica em casa. Né? Eu respondo muita pergunta: Babi, é normal chorar nas práticas? É normal e tá tudo bem. Agora imagina você tá no estúdio com pessoas que você não conhece, você não tem intimidade, você se emociona na sua prática. Pode ser que você se segure, pode ser que você se sinta constrangida. Quando você está em casa, você está num ambiente acolhedor, um ambiente que você se sente segura e você se permite colocar essa emoção para fora, que é muito importante ser liberado. E aí, vou entrar em outras, tá? Só porque eu recebi um e-mail hoje da minha aluna e pode ser que vocês tenham essas dúvidas. Tem pessoas e tem posturas que pode ser que você libere gases, por exemplo. E por quê? Porque a gente faz posturas de torções que vão mexer bastante na área do intestino e vão te ajudar a liberar gases que às vezes estão presos lá e que são importantes ser liberados para o bom funcionamento do seu intestino. Como você solta gases no estúdio? Tenho vários casos engraçados sobre isso. Mas então em casa tá tudo bem, você tá na sua casa, então olha que liberdade, né? Eu não esqueço a Verônica, uma das minhas alunas, ela falou que o yoga em prática, a palavra que significou para ela, que a gente sempre traz uma palavra no final de significado mais forte, foi libertação. E aí eu acho que é libertação em todos os sentidos, libertação de você liberar as suas emoções, de você tirar para fora o que você precisa. A prática é um processo de purificação.
Então você está eliminando tudo que você precisa tirar de dentro do seu corpo, seja o organismo físico ou corpo emocional, para você liberar espaço e assim se curar. Né? Você vai se curar das suas dores físicas e emocionais, vai curar o seu corpo somente a partir do momento que você coloca para fora aquilo que precisa sair, que não deve ser retido no seu corpo. E aí a última a prática do yoga em casa vai te permitir ter acesso a ferramentas, e aí eu como professor isso é extremamente importante para mim, que você não tem no presencial. Vou dar um exemplo para vocês, e aí vamos ter surpresa na live de, acho que é de amanhã, deixa eu conferir se é a live de amanhã, relacionada a esse assunto. Não, a live de quinta. Então, quem tá aqui, não perca a live de quinta-feira, que vai ter uma surpresa especial. Mas, por exemplo, as minhas alunas mandam foto de posturas e elas são avaliadas individualmente. Aonde você tem isso? Então, elas me mandam foto, eu circulo, eu desenho, eu escrevo. E eu nunca conseguiria ter esse retrato, essa visão para eu analisar com tanto detalhe. Eu fico às vezes ali 5 minutos olhando para uma foto de uma postura da minha aluna. Eu olho o dedinho do pé, eu olho o calcanhar, eu olho o joelho, eu olho perna, eu olho o quadril, eu olho o ombro, eu olho os dedos, eu olho o olhar, eu olho o cervical. Então, quando que eu conseguiria olhar tantos pontos em uma aula presencial? Nunca! Então, o yoga online, em casa, vai te permitir, inclusive, por exemplo, para mim, professor, e para as alunas, a terem acesso a recursos, ferramentas que você não teria nunca no presencial. Então, por exemplo, essa avaliação de posturas através de fotos é riquíssima. Eu desenho em cima, eu puxo seta, eu falo para elas, aqui, olha isso aqui, é assim, quem estava na live de ontem, né? Calcanhar aqui com o joelho, olha isso. E elas passam a se enxergar também de uma forma muito diferente, tendo essa visão de fora e do todo, essa visão externa, quando elas olham as fotos avaliadas delas também. Então tá, Babi, você me convenceu de que o negócio é yoga em casa, online, entendi. Mas eu tenho muito medo de praticar yoga em casa sozinha e estar fazendo as posturas da forma errada. Então, se você é uma dessas pessoas que ainda tem medo de praticar yoga em casa, por não ter, por exemplo, um professor do lado te olhando, eu vou te falar pontos que são base para responder a sua pergunta e tirar o seu medo. O primeiro você está fazendo algo em que você está controlando o seu corpo. E você não vai além do seu corpo, primeiro que é um dos princípios do yoga. Segundo, que você vai respeitar os limites do seu corpo, porque você sabe que até ali que você pode ir. Eu sempre falo nas aulas, né? Vai até onde você consegue, respeitando sempre os limites do seu corpo. Então, você não está usando, por exemplo, nenhum aparelho, nada externo, peso extra que vai te puxar. Então, é você com seu corpo ali. Então, é um movimento natural, construído por você, posicionando o seu corpo ali. Outra coisa, você vai no seu ritmo e no seu tempo. Não tem ninguém para te forçar nada. Então, se você fez alguma postura e falou assim, essa ainda não dá para mim, vai um passinho para trás. E aí eu te falo uma das coisas mais importantes que vai acabar com o seu medo. Conhecimento. A melhor forma de você perder o medo, e para mim eu acho que isso muitas coisas na sua vida, é você ter o conhecimento. E o conhecimento ele vem de duas formas. Significa de você ter a informação, então você ter aquela informação ali na sua mão, e aí eu volto lá no início da nossa live, quando eu falei com vocês o tanto que a teoria é importante. Quem assistiu a live de ontem viu, você sabendo os erros, você não vai cometer, né? Que você já sabe o que não é para fazer. Então, tendo essa informação, esse conhecimento na sua mão e
tendo um professor te acompanhando. Não é porque você pratica em casa, online, que você não vai poder ter um acompanhamento de um professor. Tem aluna minha que fala que parece que eu tô ali, né, do lado. Parece que eu tô dentro da casa delas. Então, quando você tem um professor te acompanhando online, igual eu faço com as minhas alunas de yoga em prática, você tirando todas as suas dúvidas, né? Você perguntando o que surge, você tendo aquele apoio, é muito mais tranquilo. Então, eu acho que o medo ele vem muito mais por você estar sozinha, sem um apoio e uma segurança, do que pela prática do yoga em casa em si. E aí, a melhor forma de você acabar com esse medo é você ter esse apoio. Seja entrando, por exemplo, numa turma, tendo um acompanhamento de um professor online te guiando, tirando as suas dúvidas, tendo esse conhecimento em suas mãos. E aí, eu vou te falar uma coisa. Se você ainda não fez a sua primeira aula e você tá com medo, eu vou te falar o que eu falo aqui, sim. Vai com medo mesmo. Porque depois que você fizer a sua primeira aula, ela vai ser a melhor experiência para também te mostrar que não é esse bicho de 7 cabeças que você criou na sua mente. Por que muitas vezes essa imagem, esse medo vem? Porque a gente está exposto àquelas fotos de posturas no Instagram de mulheres super flexíveis, ficando de cabeça para baixo, levando a perna na cabeça. Você fala assim, gente, isso é muito distante de mim. Tá parecendo aquele pessoal do Circo du Soleil, eu nunca vou conseguir fazer isso. Só que o yoga não é isso. Se você olhar meu feed do Instagram, se você olhar minhas práticas dos time-lapse que eu posto, se você olhar minhas aulas, não é o estilo de yoga que eu ensino. Por isso que eu falo que eu ensino yoga para quem quer começar ou está começando. Porque o que eu quero mostrar para vocês que o yoga não é ficar de cabeça para baixo, não é colocar a perna na cabeça, que o yoga é um estilo de vida, que você respeita o seu corpo e você não precisa ser um contorcionista do Circo du Soleil para praticar yoga ou achar que isso é yoga. O yoga vai muito além disso. Então, meu feed é, por exemplo, muito diferente de muitas outras professoras de yoga, né, que colocam posturas maravilhosas, de cabeça para baixo, é lindo. Mas isso para mim não é o yoga. O yoga para mim é algo muito mais que vem do coração, que vai despertar a sua essência e te mostrar esse caminho para você se libertar da ansiedade, para você cuidar da saúde do seu corpo, da sua mente, da sua saúde emocional. E aí é muito importante para você perder o medo de fazer a sua primeira aula, porque o bem-estar que você vai sentir, assim, é muito difícil você não sentir nem um pouquinho de bem-estar na sua prática, muito difícil. Então, você fazer uma aula, você vai falar assim, opa, tem coisa boa aqui, eu quero isso para mim. Então, esse bem-estar vai te ajudar também a tirar o seu medo e mostrar para você que você consegue. E aí é muito importante que você faça uma aula de yoga para iniciantes, né? Por que eu faço questão de todas as aulas minhas, eu falo, para iniciantes, para quem está começando e nunca praticou. Porque eu tento tornar ela mais acessível possível para vocês, desafiando vocês, porque vocês precisam que eu puxe, desafie vocês e vocês vão desenvolvendo aos pouquinhos, né? Mas se você jogar no YouTube, pode ser que às vezes você caia numa aula que não é para o seu nível, não é para iniciante, e isso vai te assustar. Então é importante que você também busque uma aula, um professor que tenha esse cuidado e mostre as posturas que são capazes para você começar a abrir espaço no seu corpo e desenvolver. Namastê e boa noite para vocês.